Fala aí galera, beleza? Como é que estão as coisas? Tudo na paz? Hoje vocês estão vendo aí, eu vou fazer um vídeo do Up, né? E vou falar um pouco aí da questão do carro, né? Eu fiz, acho que até agora eu só fiz um vídeo, um ou dois vídeos do Up, né? A ideia aqui é fazer mais vídeos dele, agora que eu vou gravar. Então é o seguinte, gente, hoje eu vou falar sobre o fato de eu ter viajado com o carro, né? Fiz 2.000 km, no caso foi 1.000 de ida e 1.000 de volta, né? Eu já tinha feito essa viagem com o Astra e aí eu fiz agora com o Up, né? E aí o que acontece? A diferença dos dois carros é bem grande, sabe? O Up, por mais que ele pareça só um carrinho popular, pequenininho, tudo, é um carro que tem muita estabilidade. A estabilidade dele é muito boa. E o fato dele ter ABS, né, e o controle de tração, tudo, é um diferencial em relação ao Astra, tá? Porque o Astra, por mais, né, que ele fosse um carro no estilo esportivo, com relação a, né, a fabricação dele, não vou dizer esportivo, mas é um carro, né, que quando ele foi lançado ele estava numa categoria acima do que o Up é hoje, né? O Up, eu acho que ele se comporta muito bem na estrada, principalmente pelo fato dele ter esses controles eletrônicos de estabilidade, que é um diferencial, né? Então numa hora de uma emergência, tudo, eu acho que o Up se sai melhor do que o Astra. Se você tiver que meter o pé no freio mesmo, tiver no meio de uma curva, der algum problema, o Up vai ser mais seguro que o Astra. Não tô falando que o Up faz curva melhor do que o Astra, assim que vai fazer curva mais rápido, mais devagar. Isso não vou entrar nesse mérito, mas eu acho o Up mais seguro, certo? E o Astra, quando eu viajei, né, com ele, eu andei com mais ou menos a mesma velocidade com os dois, tá? Velocidade assim média, assim, durante a viagem foi mais ou menos a mesma. O Astra me surpreendeu com a média dele. Ele fez na época 12 km por litro, sabe? Teve uma média que eu fiz num trecho que deu até 14, até estranhei, sabe? Porque eu tava andando a 150, sabe? 160. Quando era estrada simples, né, eu andava aí a 100, 110, né? E eu achei que a média do Astra tinha sido muito boa. Tô falando do Astra também para fazer um comparativo, tá? E aí, falando agora mais do Up. O Up andando na mesma média, ele fez 16, 16,5, dependendo do trecho ele fazia 17. Então, mesmo andando numa média mais forte, né? Que no trecho que eu pegava, o carro andava, né? Tipo, em via que era muito reta, tudo, se não tinha muito movimento, dava para você desenvolver mais a velocidade do carro, né? E então o carro andava, nossa, o carro sustenta, né? Você pode andar tipo a 170 km por hora com o carro, e ele de quinta ele vai andar a 4.000 RPM mais ou menos. Então é uma coisa assim, você vê que você não tá esgoelando o carro, você não tá forçando, você anda tipo meio acelerador, você viaja aí tranquilo, sabe? E isso me surpreendeu muito num carro que, vamos botar, é 1.0, né, tudo. Consegui fazer uma média boa e andar com tranquilidade. E outra coisa que me surpreendeu muito é o fato do câmbio é muito elástico para esse carro, sabe? Então numa ultrapassagem, se você tá num trecho, tá um caminhão andando a 60, 70, você bota uma terceira, você ultrapassa ele, mas assim sobra, né? Você não precisa ficar cambiando, vamos supor, quando você sai para cortar o caminhão, certo? Tem muitos carros que, ainda mais carro 1.0, né? Geralmente você tem que sair de quarta ou sair de terceira, né? E aí o que acontece? Você tem que ficar trocando de marcha durante a ultrapassagem. Não tem problema quanto a isso, né? Não há problema. O problema é que quando você tá numa ultrapassagem, você tá com pressa, tudo, é mais uma coisa para você tomar conta, né? Ou seja, trocar de marcha, o carro dá aquela... Ele interrompe um pouco a aceleração, continua depois que você troca de marcha, tudo, né? Nesse carro aqui não, você bota uma terceira, se você sair numa retomada de 60, 70, você vai esticar até 150 se você precisar, né? Porque o carro ele é muito elástico, o câmbio dele, então ele tem uma faixa de aceleração muito grande, você ultrapassa tipo 3 caminhões de uma vez só, se você quiser, né? E como ele tem muita força, o carro, tudo, você não fica numa situação difícil, né? Às vezes você pega um carro que é um pouco mais fraco, aí você sai para ultrapassar, acho que aqui dá. Aí quando você tá ultrapassando, aparece um outro carro lá, você vê que às vezes o outro carro tá vindo muito rápido, que você tem que sair fora, né?
e o carro você já está acelerando tudo e o carro você vê que ele está ali demorando para ultrapassar. Já o Up não, o Up você põe de lado, quando vê você já ultrapassou, né? Ele é muito ágil na ultrapassagem. E isso na estrada não é para, não quer dizer que você vai ficar correndo, você vai ficar, né? Mas numa hora que você precisa mesmo de sair fora do problema, você tem motor. E isso até é uma questão para mim, eu sempre falei que é uma questão de segurança. Quando você precisar de sair de uma situação que está perigosa, você tem motor para acelerar e sair o mais rápido possível. E isso eu acho que o Up tem, assim, de sobra, sabe? Ainda mais para a proposta, que é um carro 1.0, né? Que é para ser econômico, tudo. Além disso, ele ainda tem essa agilidade na estrada, não só na cidade, mas na estrada também, né? Então eu acho que isso também é uma coisa, assim, muito legal do carro, sabe? E outra coisa que me impressionou um pouco no Up é que eu mesmo já tinha essa ideia, é um carro bom, o motor é bom, tudo, mas o porta-mala é pequeno. Eu filmei, eu esqueci de filmar quando eu coloquei as coisas no porta-mala, mas depois que eu cheguei de viagem, eu filmei o que eu tirei do porta-malas. Então eu vou colocar no vídeo tudo que saiu de dentro do porta-malas e só do porta-malas, certo? Para você ter uma ideia das coisas que cabem no porta-malas do carro. Que às vezes a gente tem a impressão, o carro é pequenininho, não cabe muita coisa. E aí você vai ver no vídeo que eu vou colocar agora as coisas que cabem no porta-malas. Então, assim, não é aquele porta-mala de sedã, mas você também não vai ficar, né, preso aí sem poder colocar nada no porta-malas, né? Dá pra você se virar bem, principalmente se você estiver viajando só com mais uma pessoa. Então você vai ter o banco de trás para colocar mais coisas, se caso você estiver levando, né, muita bagagem. Então acho que na estrada, assim, o carro me surpreendeu, foi mais do que eu esperava, né? A agilidade do carro na estrada me surpreendeu muito, sabe? E até o pessoal que anda de Astra aí vai até ficar meio chateado, mas eu acho o Up mais gostoso de viajar na estrada do que o Astra, sabe? Porque o Astra, por mais que ele tenha um motor muito bom também, e até um motor elástico, tudo, ele não tem o mesmo torque que o Up tem. Até em números, se você olhar em números, o Astra tem mais potência, tem o torque muito parecido, né? Aí você fala, mas em números era para dar o Astra até ser melhor. Mas não é. Na realidade, para quem tá andando nos dois, o Up ele é muito mais esperto para andar, sabe? Assim, a diferença é muito gritante, não é pouco não, é muito gritante. E outra coisa que eu percebi no Up também é que o carro, ele não é um motor tanto de alta rotação, sabe? É um carro que foi feito para trabalhar mais em baixa rotação. Então se você está acelerando, quando você chega ali, embora a faixa vermelha de rotação dele seja 6.000 RPM, né? Quando você está ali no máximo 5.500, você já pode trocar de marcha, porque eu percebo assim que o ganho de velocidade do carro em alta rotação não é tão grande assim, sabe? É mais fácil você trocar de marcha e usar ele em baixa rotação, que ele vai desenvolver mais. Eu senti isso, sabe? Você troca um pouco, vamos botar antes, né? Porque você com 5.000 já está acelerando bastante. E aí você já você aproveita melhor o motor, sabe? Então isso também eu gostei muito. Em questão de ar-condicionado, o carro eu viajei durante o dia, né? Então tava de sol, temperatura externa tava em torno de 30 graus. E mesmo assim eu viajei com ele nessa configuração aqui, ó, na número 1, no mínimo. Às vezes eu tinha que até aumentar um pouquinho aqui para poder, porque às vezes o carro ficava muito gelado. Então, assim, você não precisa de ficar usando o ar-condicionado no máximo, ele consegue gelar bem o carro. E assim, talvez para quem, se tivesse 4 pessoas atrás, né, aí você talvez teria que usar mais o ar-condicionado. Mas para 2 pessoas, que foi a forma que eu viajei, né, com 2 pessoas, não precisa. Eu viajei com o ar-condicionado praticamente no mínimo, né? Então, e outra coisa, se você dirigindo com ar-condicionado, eu quase não vejo diferença pro motor. O motor ele anda do mesmo jeito, sabe? E pelo fato de ter muito torque, né? Você vê, ele andando de quinta, a 100 por hora ele tá a 2.000 RPM. Então ele tá numa rotação bem baixa, né? Comparado até com outros carros aí mais potentes. E você pega a subida, pega serra, tudo, e o carro não fica pedindo marcha, sabe?
Você entra apertando o pé e ele sobe. Não fica aquela coisa de igual o carro 1.0 antigamente, né? Ah, entrava de quinta, quarta, às vezes terceira, dependendo da serra que você tá pegando. E com ele não acontece isso não. Você entra de quinta, você viaja de quinta o tempo todo, né? A menos, eu só reduzia pra fazer retomada e ultrapassagem, né? Fora isso eu não precisava de reduzir não, sabe? Então é outra coisa muito boa do carro. Então assim, basicamente só elogios pro carro, né? Ele fez comigo nesses 1000 km, né? Eu só precisei de abastecer uma vez. E o tanque dele tem uma autonomia muito boa. Ó, vou dar uma esticadinha aqui porque o sinal tá aberto ali, eu quero aproveitar, ó. Como é que o bicho anda, ó. É impressionante. Você tem que até frear forte assim, porque ele ganha uma velocidade que você não acredita. A mulher tá meio perdida no carro ali. Olha, vem uma S1000 aí, ó. Bicha também anda muito. Então é isso, galera. Você deixe seus comentários aí. Eu ainda tenho muita coisa pra falar do carro. Tem as partes que eu gosto, que não vou fazer. Eu vou fazer um vídeo do que eu gosto, vou fazer o vídeo do que eu não gosto desse carro aqui. Então é importante que você deixe seus comentários, deixe suas dúvidas para poder ir comentando também durante os vídeos, beleza? Valeu, abraço!